Olá, boa noite. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live, um bate-papo. Meu nome é Francine Ribeiro. Eu ajudo mulheres a trazer de volta o amor na sua relação, como na primeira semana de namoro. E hoje vamos dar continuidade a mais uma série especial de lives de aquecimento, que começou dia 15 e vai até o dia 26, que é a nossa jornada reencontrando o amor na sua relação. Nessa jornada que a gente vai fazer, eu vou ensinar passo a passo de como manter o amor na sua relação, como eu fiz com a minha e como muitas pessoas e mulheres têm feito na vida delas. Então hoje, o nosso tema de hoje é 3 dicas importantes para quem quer trazer de volta o amor na sua relação. 3 dicas para quem quer recomeçar. Então a primeira dica, a gente vai trazer essas 3 dicas e a gente vai conversar um pouquinho sobre essas 3 dicas, tá bom? A primeira dica é: deixe o passado para trás, perdoe. Essa primeira dica, ela é bastante grande e complexa, não é? Porque ela envolve muitas coisas. Então, como que é deixar o passado para trás? Existem 2 referências que eu quero trazer para vocês nessa perspectiva de deixar o passado para trás. Mas a gente realmente precisa deixar o passado para trás se a gente quer viver uma nova relação. Se a gente quer viver uma nova relação dentro da mesma relação, um novo ciclo, uma nova história, um novo começo. Sempre que a gente quer começar de novo, a gente tem que tomar novos passos, fazer novas escolhas, iniciar um novo ciclo. E só existe uma coisa que nos permite fazer isso: é a energia do perdão. Para a gente perdoar, a gente precisa ter vontade, escolha e aprendizado. Mas antes do perdão, eu vou falar um pouquinho sobre o que é soltar. Porque eu preciso aprender a soltar o passado para ele ir embora. Eu preciso aprender a desapegar. Para eu aprender a soltar o passado e desapegar, eu preciso um pouquinho de maturidade, de vontade e de segurança interior. Então, como eu falei, existem 2 aspectos dentro disso. Existe o aspecto de soltar o passado antes dessa relação, ou seja, as minhas relações anteriores a que eu estou, dos meus parceiros ou parceiras anteriores, ou até dos meus pais na minha infância, dos exemplos que eu tive. Eu preciso soltar para eu ter uma relação nova, para eu renascer um amor dentro da relação. Eu preciso soltar os traumas, os desentendimentos, as brigas, as referências ruins, as coisas que vocês passaram. Precisa passar uma régua e começar de novo. Só que é um começo de novo melhor, porque é um começo de 2 pessoas que já se conhecem, que já são íntimas, que já sabem o caminho de trilhar a confiança um do outro. Já sabe os aspectos que um e o outro gosta, que um e o outro não gosta. E é muito importante saber o que o outro gosta e o que o outro não gosta. Assim como é importante para o seu parceiro saber o que você gosta e o que você não gosta. Passando por esse aspecto que deve ser muito bem, está muito claro, está muito bem esclarecido na relação, que é o que você gosta e o que você não gosta, o que o outro gosta e o que o outro não gosta, o que você tolera e o que você não tolera, o que o outro tolera e o que o outro não tolera. Passando essa parte, que é muito importante, a gente vai para essa questão de ter a coragem de soltar. Então, vamos supor que vocês tiveram uma briga onde vocês se machucaram. Um falou uma coisa para o outro que não foi legal, vocês se magoaram, falaram coisas que feriram o coração do outro e aquilo gerou uma mágoa, gerou uma sensação de não ser amada, uma sensação de desvalor. Às vezes o outro usou palavras grosseiras, frias, muito rígidas, com desamor, e você ficou com aquela, sabe, aquela coisa assim, aquela ferida lá dentro. E passa um dia, 2 e vocês voltam a conversar, a se amar, mas você fica com aquela feridinha ali dentro. E aquela feridinha é uma semente de desentendimento. Passa-se os dias e aí, por algum motivo, vocês têm um outro desentendimento, que pode ser até menor, mas aquela feridinha, ela vai vir.
E aí aquilo que era menor vai se tornar maior nos seus sentimentos, porque vai acumular uma grosseria com outra grosseria. E a gente vai acumulando as nossas mágoas até o momento que a gente não consegue mais separar o que é de hoje e o que é de ontem. A gente junta tudo e aí fica muito pesado pra gente ou pro parceiro compreender, resolver alguma coisa, porque tá tudo tão grande. E o outro às vezes nem compreende por que a gente está tão chateada. E a gente fica chateada porque a gente acumula sentimentos e a gente acumula experiências dentro da gente, quando a gente acumula experiências confortáveis e que cresce, a relação é maravilhosa. E isso é uma das dicas que eu trago para vocês numa dessas lives, acumule memórias positivas, acumule coisas boas, mas não acumule coisas ruins. Tá bom, e vamos supor outro exemplo. Vamos supor que você pegou alguma coisa do seu marido ou da sua esposa com outra pessoa, né? Mesmo que seja só um início, uma conversa, um flerte e tal, e que a gente chama isso de traição ou de qualquer coisa parecida. Tá, e você pegou isso do outro, e vocês sentaram, vocês conversaram, e vocês decidiram seguir a relação de vocês. Então, quando acontece algum marco na relação que dói muito em ambas as partes ou em uma das partes, é realmente necessário sentar e ter uma conversa franca. É muito importante deixar a raiva passar, deixar a mágoa passar, deixar aquele primeiro momento desesperador passar. Eu sei que é difícil deixar alguns dias passarem, mas eu digo para vocês que se vocês conseguirem, vocês vão ter uma conversa mais consciente, mais lúcida, mais equilibrada, do que se você deixar no calor do desespero, da dor, as palavras saírem. A chance de você falar besteira, de você magoar o outro é bem grande. A chance de, em vez de você criar caminhos para resolver, criar caminhos para separar é muito grande. Então é muito indicado que você espere alguns dias, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Por que geralmente eu falo 3 dias? Porque 3 dias é o momento em que as emoções elas vão para um lugar mais ameno, elas passam um fervor. Tá, Fran? 3 dias é muito, tudo bem, é só uma dica que eu tô dando. Se você der conta, ótimo. Se você não der conta, faz o melhor que você puder. Mas para você conversar com outra pessoa sobre um assunto que te magoa muito, é muito importante que você esteja o mais calma possível. Para que quem fale seja a sua lucidez e não o seu desespero, a sua dor e a sua mágoa. Porque quando a mágoa da gente fala, ela cata todas as mágoas do passado, tenha certeza disso. Ela vai juntar todos os traumas parecidos com aquele trauma e vai ficar gigante a sua dor. Vai ficar desproporcional o seu desespero. Você não vai enxergar isso. O outro também não vai enxergar isso. Porque o outro não vai ter essa lucidez. Só tem essa lucidez quem trabalha, quem sabe sobre as emoções, subconsciente, comportamento humano. E mesmo assim, mesmo quem sabe pode se pegar, porque as emoções raptam a gente e simplesmente levam a gente para esse lugar de socorro. Me pegou. Então é muito importante que a gente traga a calma o máximo que a gente puder para a gente ter uma conversa. Então é necessário ter uma conversa verdadeira e uma conversa sincera. E eu quero lembrar para você o seguinte: uma relação é feita de duas pessoas. Uma relação não é feita de uma pessoa só. Então, no momento de um ajuste, de um reinício, é importante uma conversa olho no olho, alma na alma e perguntar para o outro o que eu quero. Eu realmente quero estar com essa pessoa? Eu realmente quero seguir com você? Eu realmente quero estar com você 1 ano, 2, 5, 10 anos? É realmente isso que eu quero? E nesse momento é muito importante que você tenha muita força interior para não mendigar o amor do outro e não querer bater no outro internamente por revolta do outro ter feito alguma coisa. Não. É importante que a gente esteja
que a gente esteja o mais centrada possível, para que a gente possa olhar no outro e perguntar o que você realmente quer. E eu também tenho que saber e dizer o que realmente eu quero. Então, o que realmente você quer? O que realmente significou isso e o que realmente você quer? Quais são os passos que você deve dar na relação? E aí é refazer os acordos da relação de uma forma muito clara. Olha, você quer ter amizades com tais e tais pessoas? Tudo bem, mas tipo assim, me coloca a par disso. Deixa eu fazer parte do seu mundo para eu entender que tá tudo bem, que não tem nada obscuro por trás. Então me deixa fazer parte desse mundo e você pode fazer parte do meu também, porque para mim a relação funciona com absoluta verdade e transparência. Para algumas pessoas funciona com algumas coisas escondidas, talvez, para outras não. Então você tem que deixar claro o que para você dar conta e trazer a lucidez de que você está falando algo de acordo com o medo ou de acordo com a sua consciência. Tipo assim, eu não quero que o outro me esconda nada, mas eu escondo algo do outro. Isso não é através da sua consciência. Você está querendo fazer através do medo, da manipulação. Então, tudo que você propor para o seu parceiro ou para sua parceira, você tem que se propor para você mesmo. Então, isso é importante, fazer novos acordos. Vamos aqui, vamos conversar sobre como é que a gente ajusta isso. Aí vocês têm uma conversa franca e zera tudo que vocês querem zerar ali. Finaliza aquela conversa ali, no máximo um dia, 2, que vocês vão estar lembrando de coisas, trazendo, ajustando, ponto. Depois que vocês ajustarem todos os pontos, vocês têm que passar uma régua e passar adiante. E aí quando você passa adiante, você deve pegar a vara de cutucar a onça e jogar fora. Queimar essa vara. E não cutucar mais. Porque tem pessoas e mulheres e homens e pacientes que eu já atendi que vira e mexe falam do mesmo assunto. Vira e mexe fala do mesmo assunto. Vira e mexe fala do mesmo assunto. Eu tenho um paciente que fala assim pra mim, Fran, eu chego pra ele sem perceber e falo assim, vá ficar lá com aquela outra que você tava falando, vá ficar lá com aquela outra que isso, que aquilo, vá lá. Não jogue seu marido, seu companheiro, sua companheira para outra pessoa. Não faça isso. Não faça isso de forma nenhuma, nem por raiva, nem por vingança, nem por chateação. Isso é uma ação que nós temos às vezes, mas é de extrema imaturidade. Eu sei que às vezes dá uma raiva, uma vontade de pegar tudo e jogar pro ar. Deixa essa vontade passar. Isso é a nossa criança que está lá esperneando, querendo que tudo aconteça da nossa forma, do nosso jeito. Então, não jogue seu marido, seu companheiro ou sua companheira para longe de você. Para de cutucar. Se você precisar de uma ajuda mais profunda, de uma ajuda profissional, você deve buscar uma ajuda profissional para poder liberar melhor o trauma, para poder liberar melhor aquele peso que fica no nosso coração. Se você precisar disso, faça, mas não fique, mas vem cá, mas me fala de novo daquele, mas me lembra de novo o que é que você falou. Não, mas me diga mesmo por que aquilo aconteceu, mas não. Então assim, zere tudo que vocês têm que zerar, o que vocês devem conversar, o que vocês devem acordar, os novos acordos da relação naquela semana, naqueles dias, depois esqueça. Fran, mas como é que eu esqueço? Aí vem a segunda questão, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, só ainda concluindo essa parte de soltar, é um grande desafio, muito desafiador para a gente soltar. Sabe por quê? Porque a gente tem algumas características dentro do relacionamento que são muito perigosas. Uma delas é posse, apego, ciúme e a sensação de que a gente tem que ser, tipo assim, que tem que ser um contrato de você tem que ter olhos apenas para mim o resto da sua vida e você é meu prisioneiro. É mais ou menos assim. Não com essas palavras, mas o nosso subconsciente pensa mais ou menos isso. Você é meu e eu sou sua. E não tenha olhos, não é assim que funciona. Somos pessoas. E como somos pessoas e temos muitas emoções, muitos sentimentos e muitas memórias,
Nós, às vezes, nos desviamos um pouquinho para lá e um pouquinho para cá. E o que vai determinar uma pessoa estar fiel dentro de uma relação e íntegro, leal dentro daquilo que se propõe? A maturidade desse ser. É a integridade e a lealdade desse ser por ele, não por você. Porque a nossa condição interna, o que guia as nossas ações são as nossas condutas internas, não é o outro. Por mais que eu queira controlar o outro, eu não vou conseguir, porque o outro é controlado pelas suas próprias emoções. Sabe, nem um filho a gente consegue controlar, mesmo que a gente prenda o filho dentro de um quarto, a gente não vai conseguir controlar os pensamentos, sentimentos dele, o que ele vai fazer dentro daquele quarto. Então a gente não consegue controlar as pessoas, e quanto mais a gente consegue controlar, mais a gente perde essas pessoas. Então a gente deve aprender a ter a coragem, a força de soltar, correr o risco. Sim, correr o risco daquilo dar certo ou daquilo não dar certo. Por quê? Porque se você prender vai ser muito pior e o seu risco vai ser maior. O risco menor de acontecer de novo é você soltar. Soltar não é desleixar. Soltar não é abandonar. Soltar não é não querer nem saber e não tá nem aí. Soltar não é você ficar passiva ou completamente inerte. Não, não tem nada a ver com isso. Soltar é fazer o seu melhor com o seu centramento, com a sua maturidade, permitir que o outro dê uma chance para o outro ser o que ele está dizendo que quer ser dentro da relação. É uma nova chance. E quando a gente dá uma nova chance para o outro, a gente não vai ficar como o juiz ali, ó, tô te vendo, ó aqui, e aí, como é que tá isso? E aí, ó, tô de olho. Não é assim, porque assim o outro vai ficar se sentindo coagido e vai ficar sem ser natural. E como é que a gente vai novamente construir intimidade, amor, paixão e principalmente confiança? A confiança deve ser trazida de volta. E eu sei que a gente tem um ditado dizendo, quando uma confiança é quebrada, a gente passa um monte de tempo para confiar, mas quando a gente quebra a confiança, a gente quebra. Eu sei que é difícil, é desafiador voltar a ter confiança, mas a gente deve fazer esse movimento para restabelecer o amor na nossa relação. A gente precisa voltar a confiar. E é proporcional, quanto mais eu confio, mais a minha relação vai ser forte novamente. Quanto mais eu confio, e para eu confiar eu preciso soltar de verdade. E para eu soltar as coisas que a gente vive no relacionamento, que às vezes machuca a gente, eu devo trabalhar a minha autoestima. Aquilo que aconteceu com o outro, ou com dele ou dela, externamente com uma outra pessoa, ou dele e dela com a gente, tipo, de falar alguma coisa que nos machuca, de ser grosso, grossa, de, sabe, questões dentro das relações de briga. Independente se a causa dessa discórdia ou dessa briga foi interna entre o casal ou externa, com uma terceira pessoa envolvida, independente da causa, eu vou precisar resolver ela e restaurar a confiança. Porque quanto menos eu resgato a confiança, menos eu vou me entregar, menos eu vou ser verdadeira, menos eu vou ser íntegra, menos eu vou ser espontânea, menos eu vou ter brilho nos olhos, menos eu vou saber me derreter no colo do outro para trazer a paixão de volta, menos eu vou ter chances daquele amor voltar. Mas quanto mais eu pego aquele ponto e transformo numa grande reconstrução, eu posso realmente começar um novo lindo ciclo. É como uma pedra. Então imagina que eu encontro uma pedra no meu caminho. Aquela pedra ou aquele muro, ele pode trazer a sensação de que é um bloqueio, né? Um obstáculo que eu não posso passar e eu vou ficar ali batendo a cabeça ou voltando ou recuar ou ficar parado. Ou eu posso dar um jeito de escalar e voar muito mais longe do que se isso não existisse. Então, toda crise, ela pode ser um ponto de transformação, de mudança, de renovação, de elevação, ou ela pode ser um ponto de retrocesso, de parada, de desistência. O que vai determinar isso somos cada um de nós, somos nós, né? É você, sou eu, que vamos determinar se a crise vai ser um momento de reinício, onde a gente vai pegar um impulso maior e ajustar mais coisas,
E quando a gente vai fazer esse ponto de virada, é importante que essa conversa seja olho no olho. Depois que passar a raiva, depois que passar a mágoa, depois olhe no olho, diga o que pra você é essa relação, o que pra você é a nossa vida juntos. E o que pra mim é, sabe, olho no olho, para que você sinta a verdade do outro. E aí, como eu falei, você faz os ajustes, novos acordos na relação. Então é preciso soltar. Soltar o passado é desafiador, mas se a gente soubesse a importância de soltar o passado, a importância de estar no momento presente, a força e o poder que a gente tem quando a gente está no momento presente, às vezes a gente deixa de viver coisas tão lindas, tão verdadeiras e tão profundas porque a gente está apegado no trauma que aconteceu com o nosso relacionamento passado, com o passado, com meu pai, com a minha mãe, com as minhas histórias e com as histórias de outras pessoas, que a gente deixa de viver coisas que vão crescer tanto a nossa vida, que vão elevar tanto a nossa alma, e a gente não faz isso porque a gente não soltou. Por que a gente não solta? Porque a gente acha que se a gente largar, a gente vai ser pega de novo. Que se a gente largar, a gente vai esquecer e aquilo vai acontecer de novo. A gente acha que, olha, se eu largar, se eu soltar, eu vou ser feita de besta de novo. Se eu largar, ele vai fazer de novo. Se eu largar, eu vou me perder do meu valor. Então eu preciso manter a mágoa, porque a mágoa vai me manter segura. A raiva, a mágoa, a defesa, o afastamento, a desconfiança, a vingança. Tipo, tá vendo? Olha aí, ó. Eu não sei o que. Essa vingança. É uma pequena vingança. Tem a vingança de dar o troco igual e tem a vingança de ficar falando pro outro. Tá vendo? Eu te disse. Isso é um tipo de vingança. Tá? Jogar na cara do outro, como a gente fala, é um tipo de vingança. Então, as ações que a gente tem depois de algum fato ocorrer, ou de vários fatos ocorrerem, vai determinar se essa relação vai para cima ou para baixo, se ela vai crescer e florescer ou vai ir murchando. Então, para a gente trabalhar e soltar, a gente precisa entender o que eu aprendi daquela história, o que eu aprendi daquela situação. Porque eu só consigo soltar quando eu estou segura. E eu só vou ficar segura se eu compreender. Para eu compreender, eu preciso avaliar o que foi que cada pessoa foi responsável, no caso eu e o outro, né? O que foi responsabilidade minha, o que foi responsabilidade do outro. Qual o ponto que eu posso ajustar aqui e qual o ponto que o outro pode ajustar ali. E o que tudo isso está tentando me ensinar, o que realmente está tentando me ensinar. E esse ponto, às vezes, é o ponto mais profundo e oculto. Porque a gente só consegue entender o que eu estou precisando aprender quando eu vou muito fundo e estou imparcial sobre as minhas emoções do ego e eu estou em sabedoria, em paz, para realmente entender por que eu estou construindo essa realidade. Que esse ponto, lembre-se sempre, eu construo a minha realidade. Se alguma coisa aconteceu na minha vida é porque de alguma forma eu construí isso. Então, será que eu aprendi que é melhor ficar sozinha? Será que eu aprendi em algum lugar na minha memória que, olha, é melhor ficar sozinha porque aí você não vai ter problema? Então, eu vou construir de alguma forma no meu campo sempre alguma coisa que pode finalizar a nossa relação para que eu possa estar sozinha? Ou eu não mereço o suficiente, eu não tenho valor o suficiente, então sempre vai acontecer alguma coisa que vai me trazer essa sensação de desvalor. Existem campos no meu subconsciente que estão favorecendo aquela situação. França está dizendo que eu sou sempre culpada pelo que acontece comigo? Não, responsável, não culpada. Eu sou responsável por uma parte, o outro é responsável por outra parte. Aí a gente encontra as duas partes e algo acontece. Se só tiver um lado e o outro lado não tiver, não acontece. Né? Por exemplo, se eu quero muito ser desvalorizada no meu interior, no meu consciente eu quero ser valorizada, mas no meu inconsciente, por algum motivo, eu acredito lá dentro de mim que eu não valho o suficiente, mas por algum motivo eu tenho um marido que me valoriza, eu não vou concluir essa manifestação 100% com a minha relação. Posso ser que eu viva isso em outras relações,
o desvalor. Mas se o outro tiver alguma crença parecida e captar desvalor, isso vai acontecer na minha vida. Então, quando uma realidade acontece, é como se fosse um encontro de realidades. Seja num parceiro e uma parceira, seja num casal, seja numa família, seja numa tragédia coletiva, aquelas realidades similares, elas se encontram e aí manifesta aquele cenário para todos. Nunca existe uma só pessoa, quando existe uma realidade, nunca existe uma só pessoa responsável, a não ser que essa realidade esteja acontecendo individualmente com a pessoa. Mas quando existe um grupo ou um casal, os dois estão fazendo algo para que aquilo aconteça. Então, quando eu entendo isso, eu entendo que eu preciso aprender alguma coisa com essa situação. Quando eu encontro lá dentro, aí eu posso resolver. Então, meu objetivo é encontrar o que eu estou aprendendo com essa dor, qual a finalidade dessa experiência e aprender rapidinho. Para quê? Para conseguir soltar. Soltar de verdade. Não é dizer assim, tá bom, amor, então vamos continuar, vamos seguir nossa vida com esses novos acordos, vamos levar isso no nosso compromisso de amor, eu te amo e você me ama e a gente quer estar junto, ok, vamos lá. E aí a mágoazinha tá lá, a plantinha tá lá, a semente tá lá germinando, sabe? Não vai funcionar direito, vai ter outras explosões. Mas se esse for o único caminho que você dá conta por enquanto, faz e procura um profissional para que possa te ajudar nesse processo de liberar essa dor, que é importante liberar. Então eu preciso soltar, eu preciso ter a coragem de soltar, eu preciso ter a coragem de sair da vingança, da mesquinhez, de ficar se vingando do outro. Ah, o outro me traiu, eu vou trair também. Ah, o outro foi grosso comigo, eu vou me trancar dentro de mim, eu vou fechar, eu não vou falar mais nada, eu vou silenciar, eu não vou ter sexo, eu não vou ter conversa, eu não vou ter nada. Me fechei e acabou. Isso é uma ação imatura que a gente tem. Se tem alguma coisa acontecendo, a gente precisa resolver. E saber dialogar é um ponto muito importante dentro da relação, porque se não tiver diálogo na relação, como é que a gente vai se relacionar? Mas existem muitas formas de diálogo, eu preciso entender qual é a forma do outro. Como é que o outro compreende o diálogo? Como é que eu compreendo o diálogo? Então, eu preciso conhecer. E claro, dentro de um casamento a gente vai conhecer o outro para entender qual é a forma de diálogo. Qual é a forma de diálogo de um, qual é a forma de diálogo do outro, para a gente poder entrar no consenso. Às vezes, uma pessoa dialoga impondo a vontade, isso não é diálogo. Olha, então a gente vai fazer isso, você errou dessa forma, você tem que fazer dessa forma, se não for dessa forma não serve, é isso que tem que fazer, ok? Isso não é diálogo. Diálogo é o que você sente, o que você quer, qual é a sua sugestão, a minha sugestão é essa, é isso que eu sinto. E o que você pensa sobre isso? Escutar e falar. Escutar com atenção, sem impor a sua vontade, sem dizer o que é certo para o outro. Dizer o que você sente para você, mas não dizer o que o outro tem que fazer. Você pode dizer assim, olha, para mim, eu só dou conta de continuar se você estiver comigo apenas. Eu não dou conta de você estar comigo e com outra pessoa. Se você quiser ter relacionamento com mais de uma pessoa, tudo bem, mas não dá pra ser comigo. Então a gente vai ter que finalizar a nossa relação, mesmo te amando, mesmo querendo estar com você, eu não dou conta disso. E se você só dá conta de viver se relacionando com várias pessoas, tudo bem, então pode viver sua vida e seja feliz. E que esse papo não é um papo de, então vá. Não, o amor verdadeiro ele liberta. É você ter a maturidade, e isso é treino, tá? Não é uma coisa tão esdrúxula, não, isso é treino. Isso é treino de maturidade, de autoestima, de segurança, de valor, de não ter medo de estar só, de se reinventar, de se reconstruir, porque o amor ele deve ser livre. Então, quanto mais livre você for, quanto mais segura você estiver, mais o outro vai querer estar com você. Porque vai ser uma relação leve. Então, essa é a forma do diálogo assim, livre. Olha, é isso que eu dou conta.
Mas que isso não seja uma chantagem, seja uma coisa real. Eu realmente não dou conta de viver com a pessoa que quer ter outras relações. Se você quer, tá tudo bem. Não vai ser comigo. Não porque eu quero te fazer chantagem, mas porque realmente eu não dou conta. Eu gostaria muito que você pudesse estar só comigo. Gostaria muito de ver isso com você, mas se você não dá conta, siga seu caminho, seja feliz. E eu vou seguir o meu e tá tudo bem. E vamos concluir, finalizar o nosso ciclo por aqui. Se o outro disser que quer, sabe? Então, é diferente de você dizer pro outro, olha, você não pode, não tem que. É diferente. Você não vai dizer o que o outro tem que fazer. O outro vai dizer o que ele está disposto a fazer. E você vai dizer o que você pode e o que você não pode viver dentro dessa relação. Entende? Ok. Passando dessa fase de diálogo, passando dessa fase de soltar, de aprender, de encontrar os ajustes e de fazer esses ajustes na nossa vida, a gente vai passar para a segunda parte, que é: se eu aprendo, se eu entendo que aquilo tudo aconteceu por isso e se isso, agora eu posso ajustar e soltar perdoando. Porque o perdão nada mais é do que soltar. O perdão não é um juiz que fica se olhando, olhe réu, eu te libero e você está livre, solto. Não, a gente não é juiz de ninguém porque a gente não é maior e nem menor. A gente não está numa condição de julgar. Porque todos nós erramos, todos nós estamos aprendendo. Né? Atire a primeira pedra quem nunca errou. Todos nós estamos aprendendo, todos nós. Então, é aprender e soltar. O perdão é a frequência vibratória, é a consciência divina que coloca um ponto no ciclo para início de outro ciclo. É como se fosse uma porta que se abre e se fecha atrás de você. É você largar aquilo. E aí, quando você larga, você pode se lembrar e não vai sentir dor. Enquanto você estiver sentindo dor ao lembrar, significa que o perdão ainda precisa se completar. E aí você vai trabalhando esse perdão dentro de você. Não precisa ficar trazendo toda hora para a relação para não cansar e ficar desgastando aqueles acordos que já foram feitos. Como eu falei, se for necessário, procura um profissional. Mas o perdão é esse ponto que você coloca, ok, daqui para frente, então vamos começar de novo. Então, o perdão não tem a ver com o outro. O perdão é uma escolha que você faz para você. É uma escolha que eu faço para mim. Se o outro vai fazer de novo ou não, se o outro fizer de novo, só tem duas questões. Ou eu não aprendi e ainda estou atraindo e mantendo essa relação comigo, ou o outro está mostrando que esse ciclo precisa ser finalizado. Então, eu preciso seguir adiante. Mas o perdão, ele sempre deve estar na nossa vida para a gente seguir adiante. Sempre. A não ser que você queira ficar acorrentada, amarrada na mágoa, no sofrimento. Porque, às vezes, existem coisas muito lindas para a gente viver lá na frente, na mesma relação ou em outra relação. Às vezes existem coisas nos esperando. A gente só vai saber se a gente perdoar. E eu lembro que no momento do meu relacionamento com o Paulo, no início, como a gente estava ajustando muitos pontos, porque ele tinha chegado de um lugar bem na natureza, ele precisava ajustar alguns pontos para estar numa cidade grande, eu precisava ajustar alguns pontos com ele para trazer essa forma de viver e a gente poder flexibilizar muitas coisas. Teve muitos momentos bastante desafiadores e depois que a gente passou por esses momentos, eu pensei assim, caramba, se eu não tivesse tido a força, a paciência, a sabedoria de conversar de novo e da gente poder se permitir pegar um pouquinho do outro e deixar um pouquinho da gente e, sabe, fazer essa fusão, eu não teria vivido momentos tão maravilhosos que eu tenho certeza que esses momentos estão registrados no universo, porque eu falo pra ele, olha, você é um grande presente na minha vida e
não um presente de sofrimento, porque existem presentes de sofrimento, né? Tipo assim, poxa, esse sofrimento me ensinou bastante. Não, ele é um presente de amor. Coisas tão lindas que eu vivi com ele, é como se eu estivesse vendo uma outra encarnação do que eu já vivi na minha vida. É como se a nossa história fosse um pedacinho do céu para mim. Então, todas as vezes que eu penso que a gente está tão gostosamente bem e a gente se dá tão bem, eu penso, poxa, que bom que a gente passou por alguns momentos, que a gente conseguiu superar e que a gente fez tudo isso aqui que eu estou ensinando para vocês e mais algumas coisas e que eu tenho ensinado nas outras lives e vou estar aqui ensinando para vocês. Então a gente botou isso tudo em prática na nossa vida e a gente continua colocando em prática na nossa vida. E por conta disso a nossa relação só cresce. A gente está casado há 6 anos e alguns meses e a nossa relação só melhora. Por quê? Porque a gente está colocando em prática tudo isso aqui. O relacionamento ele precisa ser cuidado todos os dias, durante o dia inteiro. Fran, isso é muito cansativo. Será que é muito cansativo você cuidar do seu amor, da sua saúde emocional? Será que é muito cansativo você olhar para a pessoa que você ama e dizer bom dia, você é especial para mim hoje? Será que é cansativo você parar no meio de coisa que você está fazendo quando o outro fala, quando o outro fala com você olhar por, sei lá, 30 segundos, 1 minuto que seja, ou mais um pouquinho, parar e dar atenção para o outro? Será que é cansativo ou será que a gente não aprendeu a se doar de verdade? A gente acha que se doar é se anular e deixar de ser a gente? Não. Se doar não é isso. Se doar é ser quem a gente é e compartilhar, dividir o nosso amor com o outro. Não é apagar uma parte da luz para ser só o outro iluminado. É os dois estarem iluminados e construir um grande sol juntos. Então, essas ações elas devem ser diárias. E o perdão, para você perdoar o outro, você também deve saber se perdoar e ser perdoada e pedir perdão. E ser capaz de perceber quando você precisa pedir perdão, quando você pisou na bola e quando você precisa ajustar alguma coisa. Então, o perdão, para a gente instalar a frequência do perdão, é importante que a gente tenha esses 2 pontos. Eu posso perdoar e eu posso reconhecer quando eu preciso pedir perdão. Quando eu preciso ser perdoada e aceitar ser perdoada. Porque muitas vezes a gente fica se punindo por um erro. E aí a gente não sai do passado de qualquer forma, porque a gente precisa perdoar a gente e perdoar o outro para a gente poder sair do passado. Então, uma das dicas e muito importantes dicas dentro disso é apenas uma. E uma delas é soltar o passado e perdoar. Para de ficar cutucando ele. Faz os acordos, conversa, olho no olho. Novo ciclo, bola para frente. Ok? Então, primeiro passo, perdoar, ser perdoada, soltar o passado, seguir para frente. O segundo passo desses 3 itens que eu trouxe para você, o segundo passo que eu tenho aqui, que eu trouxe hoje é para a gente trazer de volta esse amor e reiniciar essa relação, traga de volta os hábitos de namoro. O que vocês faziam quando vocês namoravam? Vocês montavam jantar juntos? Não para comer, mas para jantar juntos. É diferente você ir para um restaurante, cada um come um pedaço, tal, levanta a conta, vai embora. Não, para comer junto, dar na boca do outro, olhar, tocar na mão. É montar um momento juntos. É fazer aquele momento um momento de vocês. Não o momento da comida, que você vai comer, ele vai comer separado, um na frente do outro, separado de alma, né? Levantar e ir para casa. Ou na sua própria casa. Então, é estar junto, aprender de novo a estar junto. O que vocês faziam? Vocês iam pro cinema? Tá, agora na quarentena não dá pra gente ir pro cinema, então vamos assistir um filme em casa? Um filme que una a gente, um filme romântico. Ou alguma coisa que faça com que a gente fazia ou faria se a gente estivesse na nossa semana de namoro. Com certeza. Se você estivesse na primeira semana de namoro, o seu namorado não ia te chamar para assistir um filme de terror.
A não ser que ele quisesse que você ficasse com bem medo para ele agarrar você e proteger você. Tirando isso, ele não ia querer assistir um filme de terror, de bang bang. Ele ia pedir um filme que trouxesse uma doçura, um romantismo. Então, faça isso. Ah, mas ele não quer assistir toda vez um filme romântico. Eu não tô falando para vocês fazerem só isso, mas trazer pitadas disso. Ele gosta de assistir filme de bang bang, ok? Faça um acordo. Vamos assistir então um filme de bang bang num dia, eu assisto com você, tipo assim, ah meu Deus, fechando meu olho se você não gosta de tiro. Ou em outro dia um filme romântico e você assiste comigo. Vamos fazer isso? Então, traz de volta. O que você fazia? Você se arrumava toda, ficava toda cheirosa e botava uma roupa linda para ver seu amor. Faça isso mesmo morando juntos. Se arrume para ele, ou ele para ela, ou vocês casal, né? Como vocês forem de casal, arrume-se para o outro. Fique cheiroso, cheirosa para o outro. Fique elegante, sensual para o outro, da sua forma. Mantenha esse hábito. Não fique toda largada dentro de casa ou todo largado dentro de casa. Jogue as calcinhas rasgadas fora. Não fique toda desleixada dentro de casa. Cuide-se como se você estivesse namorando. Então, o que mais vocês faziam quando vocês estavam namorando? Vocês brincavam, vocês falavam coisas divertidas. Vocês não falavam só sobre contas, sobre os filhos, ou quem não tem filhos, sobre os problemas da casa, do trabalho, da falta dele. Vocês não ficavam só falando de problemas da família, de doença. Vocês falavam sobre coisas engraçadas, sobre coisas gostosas. Vocês conversavam sobre um, sobre o outro. Você perguntava como é que o outro estava. Você queria saber coisas da vida do outro. Continue perguntando. Volte a trazer para a vida de vocês fatos divertidos, não só problemas para vocês conversarem. Converse sobre coisas gostosas e sobre assuntos diversos. Pergunte para ele coisas que você já perguntou, que você queria saber mais detalhes, coisas que você já sabe, que você quer só ouvir de novo para poder falar. E para gerar intimidade, para gerar confiança, para gerar conexão. Então, o que mais vocês faziam quando vocês namoravam? Ah, vocês brincavam juntos, dançavam, cantavam, faziam o quê para vocês darem risada? Contavam piada? O que vocês faziam? Vocês liam um livro? Vocês meditavam juntos? Ou vocês... O que vocês faziam para vocês juntos? Além de sair com os amigos e tal, mas vocês juntos. Vocês bebiam vinho, caso alguém goste de vinho? Ou um suco de uva natural? Vocês faziam uma comidinha um pro outro? Vocês faziam alguma coisa que encantava um ao outro? O que vocês faziam na época de namoro? Volte e faça de novo. Você tinha mania de ficar olhando para ele assim, admirando? Volte a fazer de novo. Mas aí você pode pensar, mas Fran, como é que eu vou ficar admirando uma pessoa que me machucou, que eu tenho tanta mágoa? E a gente volta para o passo número 1. Precisa soltar. Se eu quero nova relação com a mesma pessoa, se eu quero um novo ciclo, eu preciso soltar. E voltar a ter a coragem. Admire o outro. Volte a contemplar a relação. Qual é a parte desse seu amor, do seu companheiro, sua companheira, que você mais admira? Às vezes é o jeito de falar, ou os olhos, ou o cabelo, ou alguma parte do corpo, ou é alguma coisa que ele faz ou que ela faz. Volte a admirar. Volte a se derreter, e se derreter pelo outro é maravilhoso. Só que se derreter não é apagar a sua luz, nunca será. Nunca será cancelar quem você é, nunca será se diminuir, mendigar o amor do outro, se sentir menor, se anular, nunca, nunca, nunca. Isso nunca estará no nosso assunto, a não ser para tirar ele dentro da relação. Então, volte a admirar o outro. Olhe e contemple o seu companheiro ou sua companheira. Quando você faz isso, você vai abrir brechas para que ele também faça isso. Então, fique atenta aos momentos de entrega do outro para que você possa potencializar esses momentos. Para que você possa pegar eles e crescer esses momentos de entrega, de confiança. E aí você vai novamente construindo confiança. Olhando no olho, conversando,
sorrindo, olhando no olho. Enquanto tá conversando, faz um carinho. Um carinho só seu, sabe aqueles carinhos que, sabe? Meu amor tem um carinho que é só dele, assim. É tão gostoso, ele faz assim com o nariz, com o meu nariz. Eu adoro esse carinho dele. E é tão suave, tão lindo, tão sutil e tão maravilhoso. E é só uma coisa tão simples. Então faça uma coisa que você faz com tanta entrega e tanta sinceridade que vai transpassar, que vai passar para o outro ali a sua verdade e profundamente o seu amor. O outro vai sentir que ele é importante, mas ele não está nas suas mãos e você não está nas mãos dele. E isso, gente, é um grande imã para os casais. Tipo assim, eu tô inteira, você tá inteiro, eu tô demonstrando todo o meu amor por você, mas você é livre. Não tô te pressionando. O outro fica ali, não vai embora. Mas a gente às vezes faz o contrário disso. A gente ignora o outro e prende. Contrário, o outro vai embora. Eu não posso ignorar o outro e prender. Isso é contrário à lei da atração. Eu tenho que trazer o que eu quero que fique. Então eu vou estar segura, emanando meu amor com liberdade, com segurança, com soltura, com maturidade. E fazendo da relação o que eu quero que ela seja. Não fazendo jogo, não fazendo, sabe? Isso não funciona numa relação verdadeira, para ser uma relação verdadeira e madura. Não vai funcionar. Então seja verdadeira a partir da sua maturidade, da sua sabedoria. E não verdadeira a partir da criança, do ego, que diz assim, olha, você tá feio, você é horrível, eu tô de saco cheio de você. Isso não é a sua verdade, isso é a verdade de uma mágoa, isso é a verdade de um medo, isso é a verdade de uma criança, de um ego machucado. A nossa verdade, de acordo com a nossa sabedoria, sempre é doce. Mesmo que eu fale coisas mais profundas ou mais desafiadoras de falar, tipo assim, olha amor, isso aqui tá difícil pra mim. Vamos conversar sobre isso, ou isso aqui tá difícil pra mim, o que você acha que a gente poderia rearrumar? Essa parte aqui tá difícil pra mim, amor. Como é que você pode dar uma sugestão aí pra gente melhorar? O que é que você acha? Em vez de dizer assim, olha, que saco isso, tá um porre isso, aqui tá... Entende? Você tem muitas formas de falar alguma coisa para que aquilo cresça e permita florescer com leveza, ou pese aquilo e destrua e vai destruindo o brilho, o encanto, a admiração, a vontade de estar junto, e vai quebrando a química, vai quebrando o desejo, vai quebrando a magia da relação. Então a forma de comunicar é muito importante. Então esse é o segundo ponto, que é trazer de volta alguns hábitos de que vocês tinham quando vocês namoravam. Faça uma lista desses hábitos e vá trazendo eles aos poucos, com naturalidade, por favor. Com naturalidade, com espontaneidade e com verdade, ok? Então o terceiro ponto que eu trago para vocês hoje é linkado com o segundo ponto, que é trazer de volta a intimidade. E para trazer de volta a intimidade é muito gostoso, mas é um ato, apesar de ser gostoso, que deve ser praticado todos os dias. E a gente esquece deles e são tão gostosos e naturais. Um deles é o abraço. Abrace seu marido, ou seja, abraçada por ele. Tipo assim, conversem sobre isso. Se é importante para você, deixe o abraço durar alguns segundos, 10 segundos, 15 segundos. Eu quero logo sair. Pera, só um pouquinho. E faz um acordo com ele, eu gostaria que a gente pudesse ficar abraçado alguns segundos por dia. Eu queria experimentar isso com você. Não traz um peso, tipo assim, eu preciso disso, senão... Não traz um drama. Porque tudo que tem um drama pesa. Não traz drama. Simplesmente traz para você que vamos testar isso, eu queria treinar isso, eu queria testar para ver como é que é. Traz leveza nas mudanças e na comunicação. Fala de uma forma sem drama. Então, poxa, eu queria experimentar isso. A gente pode ficar abraçado aqui 10 segundos, sei lá, 15 segundos. Não vamos contar não, mas deixa eu abraçar você. Eu queria sentir o seu corpo. Eu queria ouvir o seu coração. Eu queria sentir a sua energia dentro de mim. Vamos ficar abraçado aqui, em pé mesmo. Às vezes a pessoa tá
fazendo alguma coisa, deixa eu te dar um abraço gostoso, deixa eu sentir o seu coração. Com leveza, ok? Sem drama, sem pegar o outro em momento errado. Às vezes o outro tá saindo, tá com pressa. Ah, quero abraçar você. Quem gosta de abraçar você? Com licença que eu tô com pressa. Não, seja sábia. Faça e sinta os momentos que você pode fazer isso sem estar interceptando o outro no meio de uma ação. Mas que seja um momento propício para você se abraçar. Então, abraço é uma coisa tão simples. Sabe outra coisa tão simples? Beijo. Não é beijo assim, não. Não um beijo automático. Sabe? Que até, às vezes, você vê com pessoas que não são casadas, mãe com filho, né? Tem algumas famílias que têm mania de dar pitoque. Não, não é beijo. É beijo profundo, de conexão interna entre vocês. Beije profundo seu marido, a sua esposa. Não só na hora em que vocês vão ter relação. Não só nessa hora. Beije profundo durante o dia, independente de vocês estarem indo fazer amor ou não. Isso conecta muito os casais. E uma outra coisa que conecta os casais e traz intimidade é conversar sobre intimidades. Como você gosta de fazer sexo? Converse. Fale sobre o que te dá prazer. Fale sobre os movimentos que você mais gosta, as posições que você mais gosta. Não fale de sexualidade, de passado. Não traga passado para sua relação. Mas traga o que vocês constroem juntos. Então, o que você gosta na relação? Traga isso para vocês. E comece a praticar. Pergunta para o outro também o que ele gosta, o que dá prazer, o que não dá prazer, como o outro gosta, quando o outro não gosta. E aí vocês juntam o que cada um gosta. Ah, não é porque o outro gosta de uma coisa que eu vou fazer sem eu gostar. Não faça isso, porque isso é abuso que você está fazendo com você mesmo. E você não pode culpar o outro por fazer. Mas você vai se magoar, você vai se sentir diminuída. E o outro não vai entender porque você ficou com a cara feia ou com a sensação de menor, de ser menor. O outro não vai entender nada. Então não faça isso. Vocês vão acordar sempre o que eu gosto e o que você gosta dentro da sexualidade. Se você não quiser, fale eu não quero, mas não fale eu não quero durante muito tempo, porque vai ficar estranho. Se você não tem desejo sexual durante muito tempo, procure um profissional, porque pode ser um problema hormonal, pode ser um trauma, pode ser alguma coisa. Porque um casal precisa ter sexo para ser casal. E a sexualidade é um dos pontos mais importantes para a conexão do casal como casal. Porque é o que diferencia um casal de amigos de um casal de casal, né? De um casal matrimonial. Então é a sexualidade. É importante você trabalhar ela se ela estiver travada lá dentro, a sexualidade. Então, mas no momento normal do dia a dia, se você quiser falar não, fale não. E se seu marido falar não, é a mesma coisa que você. Não é porque ele falou não que ele tá com outra, não é porque ele falou não que você não é importante, que ele não tem mais desejo por você. Não, ele só falou não porque ele tem o mesmo direito de falar não que você. Ele também pode estar cansado e tá tudo bem. Não dramatiza. Então, se o outro fala não na sexualidade, ok. Mas se o outro fala não durante muito tempo, pergunta o que está acontecendo. E aí vocês vão conversar sobre isso. Então, a sexualidade, o ritmo do sexo entre os dois deve ser harmônico. E se doer de uma forma ou de outra, fala que está doendo, para, recomeça, faz uma de outra forma. Se precisa lubrificar mais, se não precisa, o movimento que te excite mais ou menos, sabe? Conversar sobre isso de uma forma aberta e natural é muito importante para trazer intimidade. A intimidade é essencial para essa renovação de ciclo, para você estar construindo e renovando a paixão no seu relacionamento e o amor no relacionamento. Então, é muito importante que você possa ter a coragem de falar sobre as suas intimidades. Isso vai trazer esse up, esse calorzinho de novo para a relação. Uma coisa importante que a gente precisa olhar é que muitas pessoas podem dizer assim: ah, Fran, mas é muito difícil para mim fazer isso sozinha. É muito difícil para mim fazer isso
sem o outro participar. E eu digo pra vocês o seguinte, sabe quando uma pessoa tá rindo que todo mundo começa a rir? Sabe quando uma pessoa tá bocejando que todo mundo começa a bocejar? E você pode dizer assim, né, Mari? Você pode dizer assim, ah, mas eu não tenho vontade mais, eu tenho 10 anos de casada, a vontade passou. E o que você quer? Você quer manter o casamento assim? O que você quer? É sempre a gente tem que perguntar o que você quer. O que eu quero? O que eu gostaria de estar vivendo? Ah, eu gostaria de estar vivendo um amor cheio de paixão, de carinho. Então vamos construir isso. Porque muitas vezes a gente... Ah, eu não quero, tá frio, eu não tenho mais vontade. Eu não tenho mais vontade de fazer o movimento, mas eu gostaria que ele existisse. Então, a gente fica esperando pelo outro que o outro faça. Mas a responsabilidade, se eu quero uma comida, um macarrão, eu vou fazer um macarrão. Se eu quero pintar a parede de azul, eu vou pintar a parede de azul. Se eu quero que a minha relação funcione, eu vou fazer ela funcionar. E é isso que eu faço, eu, Francine. Eu construo a minha relação todos os dias. E isso não significa que ela tem que estar 100% todos os dias. Porque nem todo dia é lua cheia, nem todo dia é lua crescente, nem todo dia é lua nova. Ou lua minguante. A gente tem as fases, os hormônios e todas as coisas. E a humanidade nossa. Mas aprender a ir elevando a relação é uma escolha. Então, a Fran, eu não escolho, tudo bem. É livre-arbítrio. Eu não escolho elevar a minha relação, eu não escolho fazer isso. E tá tudo bem. Então, a gente tá escolhendo ficar ali, naqueles sentimentos. E também tá tudo bem. A única questão é, tenha consciência de que você está escolhendo isso. Tenha consciência de que você pode mudar e que você está escolhendo mudar. Tenha consciência que você está escolhendo ficar ali, porque aquele lugar pode estar mais confortável, ou mesmo que tenha muita dor, pode ser um lugar que eu já conheço. Então é importante que a gente possa entender o que eu quero. E o que eu estou fazendo para construir o que eu quero? O que eu estou fazendo para que o que eu quero se realize? Muitas vezes a gente joga para o outro e a gente não assume a nossa parte da história. A gente acha que é só o outro que fez a relação ficar assim. A gente acha que é só o outro que é responsável. A gente quer simplesmente que aquilo mude, mas a gente precisa fazer o movimento de mudar. E se você seguir esses passos que eu estou te trazendo aqui, você pode ter certeza que a sua relação vai melhorar. Certeza. Eu tenho um amigo que ele é uma pessoa muito querida minha, de Paulo. E um dia ele falou assim pra mim, Fran, a mulher dele é médica. E ele falou assim, Fran, a minha mulher às vezes chega 10 horas do plantão e eu tô cansado, mas ela chega do plantão querendo conversar. Isso ele me contou. Aí eu paro pra ouvi-la. E às vezes ela fica falando durante 1 hora ou mais. E eu fico assim, parado, ouvindo ela. E ele disse assim pra mim, porque se eu não ouvir, quem vai ouvir? Eu sou um amigo dela. Além de ser marido, além de ser amante, eu sou um amigo dela. Então eu fico ali. Eu achei tão lindo. Então, seja a escuta do seu marido ou da sua esposa. Esteja ali pra escutar. E aí tem uma historinha que eu conheço, que é uma historinha que acho que vocês também podem conhecer, que são de 2 idosos, que todo dia o marido ia para uma clínica visitar a sua esposa que tinha Alzheimer. E ela não se lembrava mais dele, não se lembrava mais de nada. Ele ficava ali conversando com ela durante horas e horas, todos os dias ele ia visitá-la. E ela não se lembrava dele de forma nenhuma. E aí uma das pessoas um dia perguntou pra ele, mas por que você vem todo dia ficar aqui horas e horas conversando com a pessoa que não lembra de você? E ele disse, mas eu lembro dela. Eu lembro exatamente quem ela é, mesmo que ela não lembre quem eu sou. Então eu estou aqui porque eu lembro quem ela é. E isso é um ato de amor. É quando a gente faz porque a gente escolhe fazer. A gente não faz porque o outro quer fazer. A gente faz porque a gente quer fazer. Então essa é a minha dica para vocês hoje. Esse é o meu recado que eu tinha para dar para vocês hoje. Construa isso no seu relacionamento. Crie momentos que é só de vocês. Momentos que vocês sabem que é só de vocês. Segredo de vocês que vocês estão ali compartilhando entre vocês. Então eu espero ter ajudado vocês nesse meu bate-papo. Segunda-feira a gente está aqui de volta com mais uma série, mais um episódio de lives para você especiais, tá bom? Um beijo no seu coração.
um lindo final de semana e até sempre. Fiquem em paz.